Bom, então mais um vídeo aqui, né? Dessa vez eu vou analisar os trabalhistas versus libertários. Libertários, talvez anarcocapitalistas. Acho que o termo melhor para o grupo é anarcocapitalista, não seria bem libertário. Bom, não sei o que as pessoas pensam da diferença disso, mas eu enxergo dessa maneira. Mas vai ser interessante. Eu assisti o debate dos trabalhistas com o MBL, eu achei que eles foram muito bem, inclusive apontando muitas contradições, esclarecendo muitas coisas também. Né? Esse vídeo aqui em específico tá bem interessante e vai ser muito proveitoso poder apontar algumas observações aqui, né? Até porque eu acho que esses dois aí que são libertários, anarcocapitalistas, acho que eles representam muito bem o que está sendo a política de hoje, né? Principalmente no aspecto daquelas pessoas que se dizem de direita. Argumentos bem fracos. Mas aproveite a oportunidade, né? Antes de a gente adentrar aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, faça a sua sugestão, me ajude a se inscrevendo, compartilhando, você vai me ajudar bastante, né? Meu canal é muito pequeno. Bom, mas agora vamos para o mais importante, né? Que isso vai ser muito interessante ver isso aqui. Então, vamos lá. Nenhuma sociedade se desenvolveu sem o Estado. Bom, essa afirmação é mais um dos fatos óbvios que a gente precisa discutir nesse debate de hoje, porque existe um certo clima anti-Estado, um certo dogma muito religioso em relação à presença do Estado para impulsionar o desenvolvimento econômico dos países. E, de fato, a gente pode discutir criticamente a participação do Estado, de que forma, como ela deve ser feita, como que ele deve organizar esse processo, mas uma coisa a gente não pode negar: o Estado, ele sempre foi essencial para desenvolver os países. Se você pegar todo o conjunto dos países desenvolvidos hoje, você vai ver a participação fundamental do Estado. Por quê? Porque existe um certo consenso em relação a essa discussão de que o que faz um país ser desenvolvido e o que separa ele dos outros países é ele ter a vanguarda produtiva, ele produzir produtos com mais complexidade econômica, ele poder ter ali esses setores mais avançados da economia na sua sociedade. E os estados, desde o início do estabelecimento dos estados nacionais, eles têm essa percepção de deslocar para esses países essa vanguarda produtiva. Se você pega numa trajetória histórica, você percebe, desde o início, ali, por exemplo, das grandes navegações que foram possíveis e que conseguiram ali sair na frente ali Portugal e Espanha, por exemplo, a partir do estabelecimento dos seus estados nacionais. Você tem a Inglaterra, no início, ali protegendo a sua indústria, estimulando a produção têxtil ali no país, para poder deslocar para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, né, a produção desses produtos mais sofisticados da época. E você tem ali autoprotecionismo, você tem países que se industrializaram depois, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Alexander Hamilton, lembram dele, aquele lá do musical? Então, o Alexander Hamilton foi o primeiro secretário da economia dos Estados Unidos, secretário do Tesouro, que é o equivalente ao nosso Ministério da Fazenda, e ele tinha uma visão oposta do Adam Smith, inclusive, sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos, porque ele não queria que os Estados Unidos tivesse ali, seguisse uma espécie de vocação agrária ou seguisse ali produzindo produto primário. Então, ele insistiu no estímulo à industrialização dos Estados Unidos. Você tem ali o Alexander Hamilton influenciando, por exemplo, um outro economista famoso, importante, que é o Friedrich List, que também defendeu esse modelo para aquela região que depois veio a ser conhecida como a Alemanha, que influenciou, inclusive, a própria industrialização da Alemanha. Olha, Frederico aqui está descarregando um monte de informação, né? Mas é muito interessante a gente perceber como a presença do Estado realmente fez um diferencial, né, nos países, né, de um modo geral. Não existe nada parecido na história mundial que aponte, na história do mundo, que aponte ou que mostre alguma experiência utópica que tenha permanecido, no sentido de
existir um país ou algum território que não tem Estado. Acho muito difícil. Até porque na política não há vácuo de poder, né? Pelo menos não da forma como se dá hoje em dia a política. E desde esse processo aí que eu estou descrevendo para vocês até o século XX, o século XXI, quando você tem ali a ascensão de uma série de outros países ali da Europa Ocidental, a ascensão de países da Ásia, a gente tem o caso da China, a gente tem o caso do Vietnã, a gente tem o caso hoje da Índia que está crescendo e está se desenvolvendo a passos largos, a gente tem casos da Coreia do Sul, por exemplo, o caso do Japão. Então, quando você pesquisa, você percebe que o Estado foi fundamental para estimular as atividades produzidas de vanguarda ali, as atividades produtivas de vanguarda nos seus países para poder desenvolver esses países. Geralmente essa galera que fica com o papo de que o Estado não deveria existir, coisa do tipo, eu tenho uma teoria de que isso é puberdade tardia. Então, porque assim, uma criança, você pegar uma criança de 3 anos de idade, dos 3 até os 6 anos de idade, ela vai estar naquela fase de testar os limites das pessoas, até onde ela pode ir ou deixa de ir. Então ela vai testar o pai, vai testar a mãe, aí na casa do vô e da avó já sabe que pode avançar um pouco mais. Quando chega na escola, ela vai testar o professor para saber os limites dela, sabe? Quando chega na igreja também, quem frequenta a igreja sabe, as crianças vão testando os limites para saber até onde vai. E ela vai aprendendo onde que chega a determinado limite. Quando ela começa a namorar, quando ela começa a trabalhar, ela também começa a ver onde estão os limites. O limite do chefe, o limite da namorada, do namorado. Então a gente vai aprendendo isso com a vida, que se as coisas forem largadas, jogadas, bagunça, né? Alguém vai chegar lá e vai ordenar as coisas. Por exemplo, o Estado, lugares que não tem o Estado, facções se organizam e tomam o lugar, por violência. Então, assim, precisa no mínimo de uma hierarquia, precisa no mínimo de organização, de qualquer coisa. Não há vácuo não há vácuo de poder na política. Não existe isso. Mas é muito interessante, preste atenção no que o Tamir está falando, porque, bom, apenas guarde essa informação. Não há vácuo de poder na política. Então, a galera que fica nessa de o Estado vai acabar, que o mundo vai funcionar, todo mundo livre, negociando, que cada um vai ter a sua arma, cada um vai ter sua facção, vai ter o juiz paralelo que vai julgar tudo, coisa e tal. Todo mundo sabe o que vai acontecer nisso. Alguém vai montar um grupo armado e vai subjugar os outros, vai colocar ordem no lugar, sabe? Então, esse pensamento é um pensamento igual de criança, que está testando, que acha que o mundo é a Disney, que acha que o mundo é o lugar da fantasia, onde a imaginação é o limite. Gente, vamos começar ouvindo a fala do colega. Acabou de tratar que nem criança. Se você acha que o seu trabalho deveria ser seu, se você acha que a sua renda deveria ser sua, se você acha que você tem que decidir sua vida, para ele você é uma criança. O que ele está fazendo é basicamente tratando o Estado como se fosse o pai dele. E qualquer um que entendeu que você pode ter uma vida livre, que você chegou na idade adulta do pensamento político. Sabe o que eu acho muito curioso? É que o Tamir, ele entrou numa questão aqui de não levar a sério, né? Não tá levando a sério isso. Mas é interessante que ele não leva a sério, e eles que estão levando mais a sério do que o Tamir isso, eles estão tentando trazer isso pro nível que ele tá levando. Então, só que o Tamir, ele tá propositalmente não levando a sério. Eles estão levando a sério e tentando entrar no argumento de uma pessoa que está nitidamente usando o argumento de não levar nada a sério. E aí eu fico pensando se isso não é algum problema de fato, né? De amadurecimento. Realmente, eu não sei, os argumentos são horríveis. Mas vamos prestar atenção porque tem uma coisa muito interessante ainda que vai aparecer aí. E passou a compreender que é você quem pode definir sua vida, que é você quem deve definir como funciona a sua vida. Para ele é um jovem rebelde, tentando questionar a autoridade do papai Estado. E aí que está o problema. A mentalidade de esquerda é essencialmente uma mentalidade escravocrata e paternalista. Começou. Troço de esquerda. A esquerda e direita. Já tá horrível, né? Os argumentos aqui, ele já entrou no troço e agora ele entrou num troço de direita ou esquerda, né? Bem despolitizado, né? Joga tudo para direita e esquerda, né? Na visão deles, você é só uma criança.
Uma criança burra que precisa do guia do papai Estado para se governar, para decidir por você, para negociar por você. Nós defendemos que todos os adultos, todos aqueles que desenvolveram sua própria mentalidade, têm que ter liberdade. Eles defendem que o Estado é o seu pai e vai te mandar como se você tivesse 6 anos de idade e precisasse que ele desse um tapinha nas suas costas e falasse, ó, faz isso, faz aquilo. Então, o que eu estou tentando explicar é, você não precisa do Estado e você não precisa de ninguém mandando na sua vida. E quando eles vêm e me falam que, toda a sociedade se desenvolveu por causa do Estado, é uma mentira objetiva. Inclusive, sempre que houve uma tentativa de você desenvolver uma sociedade sem Estado, o Estado, de maneira brutal, encerrou essa tentativa. Porque eles não aceitam concorrência. Então ele está corroborando o que o Tamir disse. Não há vácuo de poder. Se tem um espaço vazio ali, alguém vai tomar força esse lugar. Alguém vai tomar força esse espaço. Então ele está corroborando o que eu também disse. Mas ele não percebe que ele está fazendo isso. É muito interessante, né? Vou entrar em viagem na maionese e falar exemplos absurdos. Vou falar um exemplo brasileiro. 7 povos das missões. Durante o período do Brasil Colônia. Jesuítas, uma ordem religiosa católica, junto de indígenas convertidos, fugiram da sociedade brasileira regrada pelo Estado, foram se refugiar no interior do Rio Grande do Sul, onde não havia presença estatal, e montaram sua própria sociedade. Montaram cidades avançadas para a época, montaram uma organização social que não era pautada no Estado, mas sim na livre organização entre pessoas da mesma fé. E qual foi a resposta do Estado sobre isso? Trucidar essas pessoas, expulsar. Então, porque o Estado foi lá tomar o troço. É o que o Tamir disse, não há vácuo de poder. Ainda mais, imagina, você está num país que tem um Estado ali, e aí você vai se isolar, vai ficar uns bons anos ali, com o Estado não te vendo, e uma hora o Estado vai olhar, o que é isso? O Estado vai tomar aquilo, não vai não? É claro, é uma experiência muito interessante, utopia, mas esses dois aqui, até onde eu sei, eu acho que eles zelam mais pelo anarcocapitalismo. E essa experiência aí que ele está falando, 7 povos das missões, isso daí não tem nada a ver com a crença que eles têm. Essa crença desse tipo de Estado. Eles são libertários, mas eles não são bem libertários, eles são anarcocapitalistas. Eles têm esse discurso da empresa privada fazer o que quer, né? Não tem nada, é empresa, sem regra para a empresa. Então é anarcocapitalismo, não é nem... Porque... Então, se você entrar nesse aspecto, libertário. Libertário é uma coisa muito ampla. Logo, apenas o uso da palavra libertário se torna uma coisa muito vazia. Porque você tem vários tipos de libertários. Expulsaram a ordem dos jesuítas e massacraram os indígenas. Por quê? Porque o Estado não aceita a concorrência. O Estado não aceita homens livres. O Estado não aceita que você decida a sua vida. E esse exemplo do Brasil é um exemplo que está próximo da gente, mas não é o único. Se você olhar, colonização holandesa na África do Sul no início foi feita por cidadãos privados, fugindo da autoridade estatal, e depois foram trucidados pelo Estado britânico. Colonização inicial. E esse troço aí, colonização holandesa, que está botando aqui da África do Sul, dizem que ali começou a experiência, na prática, né, do que se tornaria o apartheid. Então ele está dando um exemplo aqui que ali foi a semente do apartheid. Ali tinha uma diferenciação já muito tosca. Ele está dando isso de exemplo. Então parece que a grande importância é você ter algum tipo de prática
ou algo próximo àquilo que você considera ser libertário. E no caso deles, na minha opinião, eles são anarcocapitalistas. Oficial dos Estados Unidos foi feita por peregrinos fugindo da autoridade real da Inglaterra e foram trucidados pela coroa britânica. Sempre que você tenta criar uma sociedade livre, aparecem estas figuras para dizer: você não pode fazer isso, você é só uma criança, você tem que obedecer o papai Estado, e te trucidam. Quando você tem as criancinhas... Que argumento, hein? Soltou ali 3 fatos que provam a tese do Tamir. brigando lá E eles não se deram conta disso. na pré-escola, a professora fala, olha, nós temos que aprender a resolver isso com maturidade, certo? Isso é o que nós libertários defendemos, que a sociedade consiga, então, se organizar. O Tamir está excelente nesse debate, está excelente. Formar aqueles pequenos pelotões, como dizia Kirk, que foi um grande pensador tradicionalista, e resolver as coisas através do livre contrato, através de hierarquias naturais e não através de um monopólio sistêmico da coerção e da violência que ultrapassa a lei natural, atropela as hierarquias naturais e impõe toda a desgraça que nós estamos assistindo desde que os estados modernos se formaram. Toda a desgraça que foi o século XX, com seus totalitarismos, com seus pogroms, com seus genocídios, com seus holodomores, é fruto do Estado moderno. Por isso eu quero primeiro fazer uma diferença terminológica. Quando nós falamos em Estado, existe o Estado como a organização da sociedade política em Aristóteles, São Tomás de Aquino, hierarquias naturais, e eu não tenho objeção contra isso. O que eu tenho objeção é o monopólio sistêmico da coerção, que é o Estado moderno, e esse Estado moderno tem que desaparecer. A sabedoria política, dizia Nicolás Gomes Dávila, consiste em transferir o poder decisório do centro para os indivíduos, dentro, é claro, de uma hierarquia que vai surgir, sim, do consentimento dos governados. Esse anarcocapitalismo é preconizado por grandes... Esse anarcocapitalismo, viu? Eles são anarcocapitalistas. Então, para eles, o mundo perfeito é você dar o liberou geral para as empresas, né? Então, eles acham muito ruim, por exemplo, o empresário, o Estado. Porque o Estado oprime. Mas eles não são contra a opressão dos representantes do capital. Porque é isso que eles zelam, eles pregam isso. É o fim do Estado e tudo para a iniciativa privada. Autores católicos, como Francisco Soares, que defendeu o direito natural dos povos contra a escravidão, porque ele entendeu que o Estado moderno é objetivamente escravidão. Sociedades organizadas sem o Estado, na verdade, nós temos que falar o seguinte, a sociedade continua mais ou menos organizada apesar do Estado. Tudo que você faz na sua vida, as suas amizades, os seus relacionamentos, na família, no trabalho, com os amigos, tudo isso ocorre apesar do Estado, com os cidadãos tentando cooperar uns com os outros de forma madura e pacífica, apesar do Estado moderno tentar se intrometer na vida dos outros de forma sempre totalitária. Então nós tivemos muitos exemplos, o Rodrigo Kasparov já citou muitos, nós podemos citar, por exemplo, a República de Cospaia, que surgiu no vácuo ali das cidades-estado na Itália disputando as suas hegemonias, e a Cospaia se desenvolveu com um monte de gente vivendo na cidade através de contratos privados. A Islândia medieval foi a mesma coisa. Não durou. Não existe. Cadê? Não existe. É o que o Tamir disse. Se você tem uma coisa ali que não tem nada, alguém vai ali e vai ocupar o lugar. Então eles só estão comprovando tudo aquilo que o Tamir disse. Eu não vou nem entrar no que o Frederico disse, porque o Frederico ali, ele soltou algumas informações que, né, apenas comprovam que na prática aquilo que realmente é na realidade. Mas a questão é que o Tamir, ele entrou nessa questão de que tipo, não há vácuo, não tem como. E assim, é o uso da força, ele está falando o uso da força, mas o Tamir também disse. Pelo uso da força. Não tem como você, no mundo que a gente vive, é muito difícil você ter essa coisa aí de sem Estado. Não tem como. Não tem como. A realidade se impõe em cima. Não tem como. Eu, por mim, acabava tudo. Põe logo anarquia aí e acaba tudo. Mas não é assim que a coisa funciona.
Sabe? Não tem como. A Irlanda medieval foi a mesma coisa, a sociedade na Idade Média, onde existia uma enorme descentralização política, ela era a mesma coisa, lex mercatória, a Liga Hanseática, exércitos privados, e elas funcionavam muito bem, obrigado. Você vê, por exemplo, Hokkaido no Japão, os clãs se organizavam. Na Somália existia um direito consuetudinário africano que foi apagado quando os senhores da guerra começaram a ser financiados pelos socialistas. Ou seja, a sociedade funciona muito bem sem o Estado e é esmagada por ele, mas até quando nós falamos em defesa militar contra o Estado, ela funciona melhor. A defesa dos condottieri privados lá em Gênova funcionava bem, a defesa ateniense era com os eupátridas financiando privadamente a marinha de guerra, até no caso de Sete Povos das Missões foi um grande herói brasileiro, Sepete Araju, que pegou em armas privadamente e conseguiu ali grandes feitos, ou seja, povo armado jamais será escravizado, tanto que o almirante Yamamoto falava não dá para invadir os Estados Unidos, não é por causa do exército estatal, é porque o povo está armado. Mais uma vez a gente confirma a minha tese, né? São crianças grandes, o nome disso, gente, é responsabilidade. Ninguém faz o que quer a todo momento, igual uma criança. Chama responsabilidade. Né? Então, por exemplo, eu gostaria, tem dia que eu levanto e não quero trabalhar, cara. Não quero trabalhar, mas sabe o que tem? Tenho responsa. Eu preciso trabalhar porque eu tenho responsa. Aqui, ó, tem um monte de gente trabalhando aqui hoje que eu com certeza falo assim, pessoal, vamos parar aqui agora para ir tomar uma gelada ali. Todo mundo quer fazer isso, mas as pessoas têm as responsas. É responsabilidade. Aqui não é criança. A gente não acha que o mundo é uma Disney. Eu, por exemplo, trabalhei a semana inteira e agora eu vou chegar em casa, depois sair daqui e eu vou limpar minha casa. Vou fazer uma faxina. Você acha que eu quero fazer isso? Eu não quero, mas sabe como é que é o nome disso? Responsabilidade. É responsa. Tem que chegar e tem que fazer. Então, assim, a criança que eu estou citando aqui é os libertários que fica, que é aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do capeta. Então fica o dia inteiro, não trabalha, não faz nada, fica só morcegando, aí fica a cabeça vazia e fica pensando nessas teses mirabolantes, que o mundo vai funcionar, que a Disney vai descer na Terra e vai todo mundo fazer o que quer, que vai negociar com o patrão, que vai trabalhar 12 horas, 14 horas e o mundo vai ficar por isso mesmo, entendeu? É uma criança grande. É uma criança grande. Não, e aí é uma... Bom, acho que ele resumiu muito bem, né, a situação. Não, mas de fato, né, tipo, falta uma percepção da realidade, né? Eu particularmente, por exemplo, eu já disse, né? Eu, na minha opinião, que mais se aproxima do nosso modelo não é olhar para a China, é olhar para os países nórdicos. Agora, se, por exemplo, eles são trabalhistas, né? Mas se o trabalhismo é uma coisa que chega próximo daquilo, eu acho que a gente tem que incentivar isso. Né? Eu acho que não dá pra gente continuar do jeito que tá, né? Agora não dá pra partir pra um troço que nem o próprio pessoa que é capitalista acredita nisso. O capitalista, ele quer Estado, ele não quer isso. Tem o teórico, tem o filósofo, tem o cara que disse... Mas assim, são teorias muito interessantes. São pensamentos assim, muito interessantes, mas que na prática, no mundo de hoje, é impossível. Não tem como. E também, obviamente, não está levando sério isso, né? Mas nem eu levo. Para mim, o Paulo Cogos aqui é um entretenimento puro. Cara, totalmente descolado da realidade. Tem uma crença, assim, ele tem uma coisa, assim, muito maluca, uma mentalidade muito fora do comum. É um multiverso na cabeça dele. E é um multiverso entrelaçado, né? É uma loucura. A questão também que essa fuga da realidade ela é tão grande que o exemplo dele, por exemplo, é a Islândia medieval. Assim, eu não sei se ele entende como modelo, né, a sociedade medieval. Eu creio que a gente não tem máquina do tempo, a roda da história ela não volta para trás, né? Então, assim, eu acho que a gente pode, inclusive, perguntar para o islandês de hoje se ele quer a Islândia medieval como exemplo. Eu tenho certeza que ele vai falar que não. A Islândia, que é o país com maior sindicalização do mundo, com 90% do trabalhador sindicalizado, menor desigualdade do mundo, com um dos maiores estados de bem-estar social do mundo, tenho certeza que o islandês médio lá não vai querer voltar para a Idade Média igual
o exemplo que ele deu. E aí é uma questão que aí a gente entra no debate real, né? Porque a gente pode ficar aqui elucubrando sobre liberdade, sobre autonomia, sobre o Estado, mas a gente tem que fazer o debate real, que é o fato que está colocado. Eles tentam fugir dessa discussão, eles tentam levar para uma discussão moral, porque eles sabem que esses fatos que a gente destaca aqui da participação do Estado para impulsionar o desenvolvimento, ela é essencial. E aí entra o debate sobre liberdade. Meu caro amigo aí que está assistindo, meus amigos aqui que estão com a gente aqui, você não tem, se você está lá defecando no mato, você não tem liberdade, isso não é liberdade, meu amigo. A liberdade é quando você tem um sistema de saneamento básico para você fazer suas necessidades em casa, você tem uma moradia, você tem um emprego, você tem uma certa estabilidade, e isso só vem com bem-estar material e com desenvolvimento econômico. Muitos países entenderam isso, e a gente ainda está tendo que voltar para debater o básico, o princípio ali, porque a gente está debatendo liberdade nesse sentido infantil que o Tamir colocou, como se fosse uma mera questão de birra, de fazer o que quer e pronto. Isso é um absurdo, né? A gente está perdendo tempo com isso. Eu já considero a nossa política atual muito complicada. Essa classe política aí tá demais. Não dá, sabe? É tudo em cima da população. Quando tem alguma crise, alguma coisa muito séria, alguma medida econômica muito forte a ser adotada, não é para eles, é para a gente. É sempre em cima do povo. E aí vem esses caras aí com essa ideia, que é a ideia mais absurda e descolada do mundo, dando exemplos de coisas que nem é o anarcocapitalismo. Não sei por que eles estão dando esses exemplos. Porque o povoado, sei lá o quê. Mas assim, nem era anarcocapitalismo isso. Eu não sei por que eles estão pegando coisas de organização social que nem eram capitalistas, que se propuseram a funcionar sem Estado. Eles nem eram capitalistas. Esses jesuítas com os indígenas fizeram uma sociedade autônoma. Não era uma coisa capitalista. Ninguém ali estava visando criar fábricas ou coisas do tipo. Até onde eu sei. Até onde eu sei, o objetivo não era esse. Vocês viram qual que foi o discurso ali? O cara já agindo como se fosse meu pai, nunca será, diga-se de passagem. Você não tem caráter para isso. Mas o cara trata qualquer um que discorde dele, ou qualquer um que não obedeça o Estado, como se fosse criança. E é esse o problema. Você que está vendo, você não é uma criança. Você que está vendo, você não precisa do papai Estado para decidir a sua vida. Ele acha que isso é uma boa ideia. E ele acha que todo mundo que discorda dele é uma criança rebelde. Olha, que argumento. Então, pense em o que querem fazer com você. Que argumento, né? A câmera desligou aqui. Eu tô tão distraído aqui com esse entretenimento que eu esqueci da minha câmera. Mas que argumento fraco, né? Argumento... Olha, eu admiro muitas pessoas que fazem debate. Eu sou muito bom de ficar analisando, né? Mas eu admiro as pessoas que vão a debate. Eu acho que exige um preparo, né? Eu não sei se eu seria capacitado para fazer algum tipo de debate, mas eu acho muito interessante. Mas se eu, por exemplo, alguém me convidasse, né, um debate, eu pelo menos ia tentar ver o assunto, né? Ter um argumento bom. Eu ia me empenhar a estudar sobre aquilo, né? Porque isso daí que eles estão fazendo é dar volta em círculo, né? Com a mesma retórica, o mesmo papo, né? O Tamir levou para uma coisa de zoeira e eles estão embarcando, né? Estão levando a sério essa zoeira do Tamir. Tanto é que eles estão tentando ir pela mesma forma de projetar a argumentação que é como o Tamir fez. Coisa infantil, de criança. Você, antes de ouvir o discurso sedutor de olha só, o Estado vai te trazer desenvolvimento. Nunca trouxe, só atrasou. Ele falou de saneamento básico.
Boa parte do Brasil hoje não tem saneamento básico, não tem água e esgoto tratado. Em muitos dos lugares, isso teve que ser feito privadamente. Hoje em dia, o Estado, muitas vezes, nem sequer dá conta de asfaltar a rua. Tá cheio de grupo de morador tendo que se juntar para pavimentar a própria rua. Olha, mas isso daí, aí que tá um problema, né? Porque, ó, a informação que o próprio canal colocou, cerca de 55% da população tem acesso à coleta de esgoto, enquanto o acesso à água tratada atinge 83%. 46% de esgoto coletado é tratado antes de retornar à natureza. E mais de 90 milhões de pessoas, que são 44%, vivem sem coleta adequada de esgoto. Mas, se eu não estou enganado, teve um troço aí do saneamento básico, não foi? Prometeram aí que iam sancionar um troço aí, privatizar, sei lá o quê. E a situação assim não muda, né? Porque se você vai entregar essa coisa assim para as questões de iniciativa privada, eles não vão ficar olhando para coisa assim, para a questão de quem necessita do quê. Eles vão olhar do que eles vão poder tirar dali de lucro. Por exemplo, se você privatizar os Correios, ferrou. Porque é lugar longe. A empresa vai olhar, pô, mas é longeão, maior custo. Não vale a pena. E quem vai ficar responsável por entregar para essas pessoas que moram longe? A gente precisa ter, sim. Eu não acho que tem que estatizar tudo. No sentido de que aqui tenha que ser um socialismo. Eu acho que tem que ter empresas estatais. Ah, uma empresa de energia privada? Pô, põe uma estatal também. Tem que ter. Não dá pra... Por exemplo, aqui tem uma distribuição de energia, né? A empresa que oferece esse serviço. São Paulo também tem. Mas são serviços horríveis. Não pode cair uma gota que falta luz. Já perdi aqui computador por causa disso. E o mais engraçado, né, que às vezes você vê assim que a própria empresa que vai ser responsável por avaliar, né, se você merece ou não ganhar um novo produto, é ela que vai dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então assim, é uma loucura, né? Agora, isso é culpa de quem? Desses nossos representantes aí, né? Os representantes, né? Que eu sou obrigado a votar nessa democracia linda e ainda tem que escolher umas pessoas assim que, A gente vai... E no Brasil é aquilo, né? A gente sempre vai pelo menos pior, não é pelo melhor. É o menos pior. Então, se a gente já está indo votar pelo menos pior, é porque a situação está realmente muito ruim, né? Mas ele acha que a solução vai vir de um papai que vai chegar, dizer quantas horas você tem que trabalhar. Porque, por exemplo, o papai ali tem que dizer quantas horas você tem que trabalhar. Você não pode decidir que, eu não estou me sentindo bem hoje, eu não vou trabalhar, mas amanhã eu vou trabalhar 12 horas. Não, problema, tá? Olha isso, amanhã eu vou trabalhar 12 horas. Eu não vou trabalhar hoje, amanhã eu vou trabalhar 12 horas. Então é esse que vai ser o acordo no anarcocapitalismo deles? E o patrão, ele trabalha quanto tempo? Quanto tempo o patrão vai trabalhar aí? As leis trabalhistas. Então, pensa na mentalidade e como estão te tratando antes de ouvir o argumento. É interessante, o Fred falou que eu estou fora da realidade porque eu citei a Islândia medieval. Mas muito interessante... Eu citei um evento brasileiro, 7 Povos das Missões. Sim, mas aí que é interessante, né? Ele citou a Revolução Industrial, citou Alexander Hamilton, que também está distante temporalmente, mas não é esse o caso. Existem princípios atemporais. Então nós podemos verificar o seguinte, a Revolução Industrial na Inglaterra, como diz o Robert Allen, não foi uma canetada estatal. Ela surgiu depois de séculos de direito consuetudinário, de costumes que, promovendo a defesa da propriedade privada e a certeza jurídica, fizeram com que investidores, empresários se sentissem encorajados a investir na produção industrial. Ou seja, a Revolução Industrial ela é fruto de propriedade privada. E lembrando que a primeira Revolução Industrial da história, ela não é a inglesa, lá do século XVIII, ela é a medieval, justamente porque a igreja
criou as instituições de defesa racional da propriedade privada e havia uma descentralização política que incentivava a competição e o investimento de longo prazo que gerou a produção ali dos grandes arados, da rotação de cultura, dos altos fornos, que caracterizou a Revolução Industrial na Idade Média. Ele gosta muito de falar, né, essa questão de igreja, né? Ele tem uma questão religiosa muito forte, uma religiosa católica. Mas a própria igreja também trabalhou muito em benefício das pessoas, no sentido de tentar amenizar essa questão da Revolução Industrial, né? Porque antigamente, bem no início, em que se colocou isso em prática, era uma coisa horrorosa. Não tinha proteção, né? A pessoa tinha um filho, tinha que levar criança junto, bebê, né? Muitas vezes bebê. Trabalhava-se muitas horas. Então, a própria igreja tratou de tentar minimizar isso. Né? Não me debrucei aqui para pesquisar sobre isso, mas eu sei que algo parecido aconteceu. E aí eu cito ainda as instituições jurídicas surgidas na Irlanda e na Islândia medieval, que eram os Althings na Islândia, né, os Brehons e as Tuatas na Irlanda, que era o quê? Eram sociedades político-jurídicas religiosas de livre adesão, onde as pessoas governavam justamente porque dependiam da sua reputação, não era um monopólio imposto pelo Estado. Quem vigia o vigilante? Se você está insatisfeito com o seu governo e hoje a Islândia aborta crianças com síndrome de Down, quem é que vai se rebelar contra isso se não existe livre concorrência? E o Alexander Hamilton era um grande bandido socialista que criou todo o corporativismo que destruiu a liberdade americana original. É isso aí, gente. A gente acabou de ouvir que o Alexander Hamilton, o primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos, ele era socialista. E aí é uma questão muito interessante. Por quê? O Alexander Hamilton ele era socialista, não era? Então foi o socialismo que desenvolveu os Estados Unidos? Foram as doutrinas socialistas do Alexander Hamilton que estimularam o desenvolvimento dos Estados Unidos? Porque assim, né, gente? De novo, olha só como que fica contraditório esse discurso. E aí ele cita, por exemplo, a Inglaterra. Ele esquece de falar, por exemplo, que a Inglaterra tinha autoprotecionismo para poder estimular a indústria têxtil no país ali na época, desde o século XV. Se você pega as tarifas que eram impostas, inclusive aos produtos dos Países Baixos, para quê? Para poder produzir na Inglaterra. E isso, todo mundo tinha percepção disso, inclusive o próprio socialista Alexander Hamilton. Tanto é que os Estados Unidos, durante esse processo, eles foram altamente protecionistas. As as tarifas de importação dos Estados Unidos, por exemplo, elas só foram reduzidas, as tarifas médias. É muito engraçada, né? Se você reparar, os trabalhistas estão sentados de um jeito e os anarcocapitalistas estão sentados de outro jeito, né? Mas eles estão sentados meio que... cada dupla está sentada igual, né? No final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos já tinham uma posição dominante no capitalismo mundial e ele já podia, inclusive, ter uma política econômica de mais livre comércio, que era o que o Friedrich List defendia também. Por quê? Você protege, que é a discussão do argumento da indústria infante. Você protege, você desenvolve, você estimula, e na hora que você tem uma indústria pujante competitiva, você vai para a disputa e vai para o livre comércio. E esse era o debate, né, que eles chamam de socialista. Então, pela lógica deles, é o socialismo que desenvolveu o mundo, o socialismo que levou a essa explosão de bem-estar material e de produção desde o século XIX, especialmente, né? Pode ir. Não, e só para terminar, a liberdade, gente, aí voltando para essa discussão da liberdade, para você ter liberdade, você precisa de bem-estar material. É simples, é básico, e os estados eles perceberam isso. E essa liberdade ela está associada a um processo de desenvolvimento econômico. É sempre assim, né, pessoal? Coloca a realidade. A ideia deles é muito flexível, coisa e tal, porque é a imaginação que é o limite, né? Não precisa ser travado com a realidade. Quando coloca a realidade na conta, aí você vê que a conversa já começa a fazer curva, né? Cogos falou sobre propriedade privada. Gente do céu, corta para a realidade. O povo brasileiro financiando casa de 40 e poucos metros quadrados para morar com família inteira em 36 anos. Ou então a outra metade do povo no aluguel.
moendo no aluguel. Que propriedade privada, meu filho, isso é privilégio seu. Você que podia brincar da fabricazinha do vovô, você que a mãe pagava as contas até ficar velho, você que pode fazer isso. O povo não pode não, meu amigo, o povo tem que, moer que a chibata tá nas costas. E se não tiver um mínimo de organização, um mínimo de coisa, o chicote estrala mais ainda. Esse negócio de jornada, de trabalho, vai negociar com o patrão, coisa e tal, isso é um delírio de pré-escola, de pessoas que estão grandes aqui na nossa frente, mas são crianças. Olha, é um fato, né? Aí realmente fica muito difícil de falar alguma coisa contra isso. Né? Porque na cabeça deles, o mundo perfeito é esse, né? O empresário pode tudo. É um anarcocapitalismo, né? Então é sem Estado, com a só o capital manda. Então perceba que quem tem o capital vai mandar mais do que aquele que não tem tanto. Aí é muito desconectado da realidade isso. E criança precisa ser controlada, não é possível. Vocês ouviram a palavra dele. Você é uma criança, crianças precisam ser controladas. Você é criança. Tá me interrompendo, mas é isso. Ele acha que você, eu, todos nós que queremos nos organizar sem que burocratas como eles, e vamos lembrar, são 2 funcionários públicos pagos para doutrinar seus filhos. Parou. Não vou parar. Não tô falando. Não é funcionário público. Ele cortou minha fala. Eu não sou cortou minha fala. Quando eu falei que você era funcionário público, você interrompeu a minha também. Tudo bem, mas Eu tive a nobreza de retirar. Eu tive a nobreza de retirar. Sou professor. Escola privada? Sim. Não foi professor Não de sou, escola nunca fui pública. funcionário público. Tá bem. Nunca fui funcionário público, nunca estudei em universidade pública. Isso aí é com você, não sou eu não. Tudo bem. Então, você vê, o colega interrompeu. Por quê? Porque eu expus a realidade. São 2 pessoas que são pagas para doutrinar seus filhos. Um tá falando que ele não é professor de escola pública. Ok, tudo bem, sem problemas. Ainda assim, me preocupa ver 2 pessoas chegarem com o argumento de nossa, o Alexander Hamilton, responsável pelo crescimento econômico dos Estados Unidos. Gente, qualquer historiador sabe, Alexander Hamilton foi uma vírgula na história americana, ele destruiu o próprio bloco político dele, ele acabou ostracizado e deu ao partido de oposição dele uma hegemonia por décadas. Por quê? Porque justamente o cara fez tudo que estava errado e foram tantos erros estruturais que traumatizou um país. E esse país passou a se pautar pela liberdade econômica. Agora, eles me vêm com o papo de, olha só, você não tem liberdade sem desenvolvimento material. Eles esquecem que é o Estado que te rouba o seu desenvolvimento material. Como que você vai se desenvolver se o Estado está tirando a maior parte da sua renda? Ele vem me... Olha, mas depende. Quem é que está nesse Estado fazendo esse tipo de coisa? Eu, por exemplo, a gente tem nosso Estado aqui brasileiro, né? A gente vive essa democracia aí. Eu acho todos os quadros péssimos. Né? Rola um patrimonialismo absurdo. A preocupação da pessoa é ser eleita. Quando ela entra, a primeira coisa que a pessoa faz, vou dar emprego para minha esposa, para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu tio, para o meu primo. Ela põe a família toda no Estado. Aí vira um troço de mamata. Aí ele faz isso, daqui a pouco chega um coleguinha, não, vou te ajudar. É o vício que a gente tem no nosso país. Esses políticos, eles querem mamata. Mamata. Eles não têm preocupação com o Brasil. Não tem, nem com o povo. É o povo deles. Porque assim, a percepção que eu tenho e a sensação que eu tenho é essa, tá? Eu tô falando da classe política geral. Mas tem um ou outro que não é assim, mas é a classe política, né? Eu tô falando da classe política. Eu não tô falando individualmente de cada político. Estou falando que a classe política que a gente tem só quer mamata. A grande verdade é essa. Eles entram lá, fazem leis inúteis para dizer que tá fazendo alguma coisa. Mas no final é só mamata. É tudo uma grande mamata. Então quem se alia com esse pessoal aí se dá bem. É o povo que não tem como se reunir com esse pessoal, não tem lobista, não tem nada. Fica com o resto, com o que sobra aí, né? A depender de quem estiver no poder. E pode ser que sobe migalha, pode ser que nem isso sobre, né? Falar, a maior parte do brasileiro está no aluguel, está financiando apartamento de 40 metros quadrados. Ele não te fala que o Estado hoje define uma série de regras
sobre como você pode construir, quais são as áreas de zoneamento. Então, por exemplo, se eu quiser construir casa para uma família decente, com 4 quartos, eu não posso, na maior parte de São Paulo. Porque tem um zoneamento que diz que, os apartamentos têm que ser feitos em tal padrão, de tal modo, e te forçam um kitnet. Os burocratas estatais te obrigam a comprar a porcaria de um kitnet, sobretributam quem está tentando construir, estabelecem um monte de regrinha, por quê? Porque o papai ali tem que decidir o que você, filhinho, pode comprar ou não. Mas o papai Estado aí privilegia muito essa galerinha que eles defendem, né? Os capitalistas, né? Porque a nossa elite, meu Deus, muito individualista, só pensam neles, eles não estão nem aí do Brasil. Eu acho muito interessante, né? Porque esse pessoal, eles viajam muito para países assim, por exemplo, eles adoram ir para os países tipo Finlândia. Leva a família toda para a Finlândia, a linda Finlândia. Né? Lá na Finlândia, o rico e o pobre estão na mesma escola. Mas ele não quer isso aqui. Aqui não. Né? Ele só quer isso para os outros. Só é bonito nos outros países. Aqui é horrível. E assim você ferra uma sociedade livre. E tem mais uma coisa. Não faz muito tempo, faz bem menos aí de 60 anos, que o blue collar worker, ou seja, o operário de chão de fábrica, com o seu salário de chão de fábrica, podia comprar uma casa própria e da educação para sua família estendida. Quando que isso mudou? Pesquisem. What the fuck happened em 1971. Foi quando o Nixon acabou ali com qualquer lastro de ouro na emissão de dólar, ou seja, a culpa de hoje você ter um monte de pessoas morando de forma precária não é do livre mercado. A culpa é da inflação. E uma parte, a culpa é do monopólio estatal da moeda. Uma parte, para as pessoas entenderem. Em 73, o governo passou a decidir quanto vale a moeda, sem ter lastro na realidade, sem ter lastro em ouro. Burocratas como eles decidiam quanto valia a moeda ou não. Resultado, a moeda começou a cada vez mais desvalorizar, porque o governo imprimia moeda sem parar, e você não conseguia mais comprar uma casa. Agora, quanto ao protecionismo, vamos lembrar, a Gilded Age, a era onde os Estados Unidos mais se desenvolveu, foi quando havia livre comércio. Só que aí veio o Roosevelt, meteu as tarifas, mandou os Estados Unidos para a Grande Depressão, só foi sair no fim da Segunda Guerra Mundial, quando acabou o protecionismo. Vamos lembrar também que a França não se desenvolveu, não teve a Revolução Industrial precoce como na Inglaterra, porque veio o colbertismo e meteu protecionismo também. E assim foi em todos os países que resolveram proteger indústrias precárias e acomodadas. Ô, gente, eu tô dando muita risada, sabe por quê? O burocrata dessa conversa, quem tem cargo público para ser burocrata é o Cogos. E agora eu vou fazer a pergunta sincera. Responde com a verdade. Você presta serviço pro Cogos? Sim, é um dos prestadores. Olha como é que é insanidade. É um funcionário. Ó, tá vendo? Então assim, vamos lá. Todo mundo... Mas eu presto todo mundo outras... Peraí. O Tamir é o melhor nesse debate. Está demonstrando aqui o que é o anarco-estadista. É um anarco-estadismo. Todo mundo trabalha... Ó, zera meu tempo lá de novo, por favor. Zera meu tempo de novo. Ele me fez uma pergunta, ele vai zerar Eu só fiz uma pergunta e você está interrompendo. Só eu respondi. Eu peço para 8 empresas. Eu vou dar não, pode zerar meu tempo. Volta meu tempo. Eu vou pausar. Mas deixa na edição a minha fala, porque eu peço para 8 empresas. Não, vai aparecer. Fica tranquilo, vai aparecer a tua fala. Vamos lá então, pessoal, tá aqui. Todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas responsabilidades, todo mundo corre pra lá, coisa e tal, gente, a gente não tem tempo para pensar como que a gente vai organizar, a questão da estrutura, da infraestrutura, das regras, coisa e tal, porque não dá para ser de qualquer jeito. Então todo mundo vai pensar, vamos pagar uma pessoa para pensar nisso. Qual que é o problema do Estado brasileiro? Como a gente começou a parar de colocar gente que pensa direito nisso e começou a colocar pessoas que estão com esses papos. Aí o dinheiro que a gente paga, suado, nosso dinheiro é suado, vai para a mão da galera aqui para receber salário. Aí o cara, em vez de ficar pensando de como organizar as coisas direito, de como fazer as coisas direitinho, ele está contratando o outro para ficar com esses papos. Que tem que cortar o seu salário, que tem que aumentar a sua jornada de trabalho, que você é dono de si mesmo, que você vai chegar amanhã na sua empresa, que tem gente que trabalha no domingo na escala 6x1, vai chegar amanhã na sua empresa, ô chefe, hoje eu tô aqui, mano, na moral, eu tô com preguiça de trabalhar hoje, mano, não vou não, que você tem o direito de fazer isso, negociar com seu chefe, com esse tal, nesse mundo da fantasia, gente, que qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo sabe que não existe. Aí tá aqui, eles são os burocratas, uma burocrata de fato recebendo 15 mil reais.
15 mil reais e contratando o outro para ficar com essas conversas fiadas na internet e tentando reeleição atrás de reeleição, eleição. E tá cheio pra ocupar desse. cargo público, E né? tá cheio Já foi desses, tá candidato cheio, trocentas gente. vezes. Esse é o problema do Estado brasileiro, gente. Aqui tá fisicamente o problema do Estado brasileiro. Em vez de a gente começar a colocar pessoas que estejam dispostas a trabalhar para fazer as coisas que elas são pagas para fazer, colocam pessoas para ficar pensando nesse monte de bobajada que não tem um pingo de ponto na realidade, nunca apertou um parafuso, nunca fez uma faxina, nunca lavou um banheiro, cara. Não tem coisa pior que lavar banheiro. O cara nunca lavou banheiro, nunca pagou um boleto na vida. Não, Ai, muito engraçado. Tamir tá muito engraçado. Mas olha só. Por que que ele tá trabalhando como funcionário público? Eu vou falar por que que ele tá trabalhando como funcionário, por que que ele tá como funcionário público, sabe por quê? Por causa dessa coisa horrorosa e despolitizada de direita e esquerda. Porque se eu não tô enganado, e se eu estiver errado, obviamente eu vou deixar a informação na descrição, nos comentários desse vídeo. Mas acho que foi uma pessoa do PL que botou ele lá. Foi alguém desses partidos de direita, né? Por quê? Porque ele põe propositalmente para provocar a esquerda. Então a pessoa ela é eleita, ela vai assumir o cargo e a primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Não, pô, vou botar uma pessoa aqui porque eu quero fazer birra com a esquerda. Esse é o nível de compromisso que esses políticos têm quando eles são eleitos. É esse o compromisso que eles têm com o país. E o Tamir disse uma coisa muito interessante. A gente paga o salário dessas pessoas para eles ficarem fazendo isso. Não é para ficar pensando no país. É com perda de tempo. E aí a gente fica botando uns caras lá que ficam botando peruca. Um fica... um cospe no rosto do outro. Um dá um tapa no outro. Por quê? Porque é direita ou esquerda. Então joga-se tudo para direita ou esquerda e o resto não interessa. O que interessa é o direita ou esquerda. E você veja, olha que interessante, né? A gente tem essa coisa aí, essa situação do Banco Master. E veja que a direita quer se mobilizar para investigar ministros, juízes, né, do STF, os ministros do STF. E aí a esquerda está contra. Porque é a direita. Então veja, é o Flávio Bolsonaro, não sei o quê. Eu acho ele horrível, né? Mas ele não é o único, né? Então, assim, não é porque é ele ou porque ele é de direita. É porque eu acho que as ideias de todos eles são horrorosas. Inclusive esquerda. Mas, assim, se ele é um cara que, por exemplo, eu acho que ministro do STF não está acima de nada, não. Se tem um ministro lá que a imprensa tá acusando ele de alguma coisa que ele não fez, ou ele prova ou processa. Faz alguma coisa. Não fica ali, disse-me disse. Corre atrás dos seus direitos e prova ou mostra que você não está mentindo. Não é ficar de empurrão. Tudo poderia ser resolvido se ele chegasse, olha, mentira, tá aqui, ó. Mas não sei, a gente nem vota nesses juízes. E aí, como ele é um cara da direita, né? Cria-se essa imagem de direita, extrema-direita, aí a esquerda tá contra, porque é golpe. A esquerda é um golpe, né? Tudo é golpe. Tá vendo como despolitiza? Aí você fica botando esse pessoal lá. Aí você fica... O cara lá fez rachadinha. Aí você critica o outro. Aí quando é teu colega, você inocenta. Por quê? Por causa da direita e da esquerda. Esse troço direita e esquerda, tu identifica. Às vezes o cara diz, eu tô num partido tal. E você sabe que segue essa linha ideológica. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui.
O cara é de esquerda e entra no PT. E o cara começa a fazer um monte de coisa que vai contra os trabalhadores e a favor dos empresários. Então você identifica, ó, esse cara aí tá praticando uma coisa que não é de esquerda. Mas você não vai chegar para esse cara e falar assim, ah, você é direita. Isso serve só pra gente saber o que esse cara tá fazendo. Mas lá na hora você não tem que ir lá, ah, você é de esquerda, você é de direita. Não é isso. Você tem que cobrar ele para aquilo que ele tem que trabalhar. Que é para a população brasileira. Não é para metade da população, que é a população que economicamente tem mais dinheiro. Porque isso não tem amparo em lugar nenhum. Onde que está escrito isso? Não é porque você é de direita que você chega e faz o que quer, não. A prioridade aqui é a população brasileira. A população brasileira é formada por um monte de pessoas. Mas o camarada entra lá, não é isso. Ele entra lá e tipo assim, olha, sentei aqui, agora isso aqui é meu, tá? Por 4 anos, ou sei lá, 8 anos, isso aqui é meu. Aí põe a tia, põe primo, põe um avô, põe pai, põe a família toda, põe um amigo. Aí começa a favorecer quem vai dar dinheiro pra ele. Ou quem vai favorecer ele com alguma coisa. Né? E claro, né, eu tô jogando aqui possibilidades do que pode acontecer aí. Porque essa questão de ficar dando cargo, isso daí a gente cansa de ver. E aí o cara chega lá, pega um Paulo Cogos desse daí da vida. Ah, vai trabalhar aqui pra mim, tá? Ai, que ótimo, vou ganhar 15 mil reais. Trabalha aí, sei lá. O importante aqui é que eu tô aqui pra provocar a esquerda. E pra aprovar só a metade da população. A outra metade que se dane. Ah, esquerda. Ah, então que se dane. Não é isso que acontece? Por isso que esse cenário político tá o que tá. Porque tem um monte de patrimonialista ali. Tem um monte de cara ali que tá ali usando o lugar ali pra... como se fosse dele, né? Se você perguntar pros caras assim, qual que é o preço do arroz? Não, é uma Eles não vão saber o preço do arroz. Posso responder? Não, a questão a questão é a seguinte, o cara ali, primeiro a gente é burocrata, é parasita, é doutrinador, agora a gente define o valor da moeda também, a gente tem um poder aqui que é exorbitante. E aí eu até faço o desafio pro amigo ali dele ficar uma semana trabalhando numa escola pública de Minas Gerais, ganhando a miséria que o professor lá ganha, eu duvido que ele vai ter esse pensamento dele se ele tiver um pouco de mente aberta. E aí, a questão é mais básica, gente. Os caras falam aqui do protecionismo dos Estados Unidos, era do livre comércio. Que livre comércio, caramba, gente? Os Estados Unidos, no início do processo de industrialização deles, eles tinham altas taxas alfandegárias. Se você pega o histórico desses principais países desenvolvidos da Europa Ocidental, é a mesma história, é a mesma regra. Eles, inclusive, seguiam essa lógica. Olha, vamos proteger. E aqui não é o Estado com um pó de pirlim-pim-pim que vai desenvolver nada, não. A questão é que o Estado ali, ele tinha alguns mecanismos para poder impulsionar certos processos econômicos e a discussão é como que nós vamos fazer isso. E aí o debate, ele vai... A gente está aqui do lado factual, a gente está fazendo um debate factual, um debate sobre instrumentos para poder desenvolver, para pensar o desenvolvimento, e do outro lado é um debate de fantasia. É simples. Fala o preço do arroz agora, só fala. Preço do arroz, mais ou menos ali entre 17 a 20 reais, dependendo da marca. Isso se você comprar num atacarejo, como eu costumo comprar. Agora, vou começar só falando. Olha o nível da picaretagem. Os caras estão aqui defendendo 100 anos de estatismo, estão defendendo o legado do trabalhismo, que é basicamente escravizar você, mas o problema é o Cogos ter trabalhado 1 ano no governo. 1 ano de Cogos no governo é a mazela do Brasil, é o grande problema. Não é o fato deles terem defendido o legado de um sistema que basicamente quebrou a economia brasileira mais de uma vez, que causou subdesenvolvimento e miséria. Esse é o problema. Eles estão numa situação muito pior, porque tudo que eles defendem nunca foi colocado em prática, que é o anarcocapitalismo. Porque todas essas sociedades que eles falaram que era libertária não tinham como cunho ou como finalidade ser uma sociedade anarcocapitalista. Por isso que, tipo, eles vivem no mundo da lua, realmente. E aí o cara me vem com esse argumentinho. Ah, eu presto serviço para o Cogos. Beleza, presto serviço para 8 pessoas. Atualmente eu prestei para mais de 14.
Mas, ó a mentalidade. Então, para pensar quem está tentando te enganar, quem está tentando enrolar. Quando eu chamo eles de burocratas, é porque eles defendem a burocracia. Eles gostariam de estar num... Olha, que quando eu vejo esses dois usando esses argumentos horrorosos dele, isso tá me lembrando muito debate político, debate para governador, prefeito, presidente. Porque esses últimos debates aí que a gente teve, né, tinha alguns candidatos que estavam nesse nível aí de argumento, né? lugar do Cogos. Não alcançaram porque não tem voto. Cogos tem 33 mil votos, eles têm... Quantos votos fez o Jones Manuel? Foi uma piada, mas enfim, vou passar para o Paulo. Mas o Jones Manuel é trabalhista? Pois é, ele gosta muito do argumento ad hominem, você é isso, você é aquilo, ou do pipoque, você aqui também, etc. Bom, se vocês quiserem saber da minha vida pessoal, eu não acho que venha ao caso para leis econômicas imutáveis no tempo e no espaço, mas ó, eu já servi o Exército, eu já trabalhei CLT no Hospital Santa Catarina, já tive empresa e agora sou funcionário público. Enfim, isso é irrelevante, mas já que eles gostam tanto, tem tanta curiosidade. Agora vamos para o que interessa. Brasil. O Brasil teve uma indústria antes do Estado encher o saco das pessoas. Existia um municipalismo no Brasil, onde o poder da coroa não ficava regulando a economia. E ali nós temos os industriais, ali antes do Marquês de Pombal encher o saco também. Antes da Dona Maria I vir com alvará, que proibiu o Brasil de ter manufatura. Aí o Brasil voltou a ter indústrias com a abertura dos portos, ou seja, sempre o livre comércio ajudando. Veio o Barão de Mauá, só que aí depois vem a tarifa Alves Branco. Prejudica. Depois o Brasil se industrializa novamente, quando vem os imigrantes italianos, as indústrias Matarazzo, aquela liberdade econômica que existia em São Paulo, e aí as indústrias sofrem um grande revés com o trabalhismo do Getúlio Vargas, com aquele monte de política de substituição da importação que prejudicou todo o arranjo industrial do Brasil, concentrou os investimentos no Sudeste na mão de lobistas corporativistas que não eram nem um pouco empreendedores, deixou o Nordeste à míngua, desregrou todo o processo migratório no Brasil por causa do protecionismo nos espaços onde já existia capital investido, prejudicando os espaços onde não havia capital investido. Então o Brasil é um grande laboratório de como o protecionismo não funciona, todo aquele endividamento resultante dos vários planos getulistas e neogetulistas, tanto no governo Juscelino, quanto aquele monte de PND no governo militar, tudo isso é bullshit. O que funciona é livre comércio, livre indústria, fim das barreiras protecionistas. É só você ver o caso de países como o Japão, onde existiu ali um investimento, um subsídio a certas indústrias que perderam a competitividade e depois, quando liberaram o mercado, ele se desenvolveu. Mesma coisa os tigres asiáticos. Mas o Japão é anarcocapitalista? É libertário? Não entendi. Eles estavam aí, começaram esse assunto. Não, porque tem sociedade X, W, Y. Agora tá falando de Japão? Mas o Japão nem é anarcocapitalista, é? Agora, o que nós precisamos é de ética. O governo parar de agredir as interações livres entre os cidadãos. E aí, de novo, né, a gente está novamente com nossos amigos aqui na contramão da realidade. Por exemplo, uma das indústrias que perdeu eficiência que o Japão subsidiou foi simplesmente a Toyota, né? Uma das piores empresas de carros aí, que não, essas porcarias que eles produzem aí, né? A Toyota, a Coreia do Sul, por exemplo, tinha uma política muito bem sucedida de campeões nacionais, né? Dos conglomerados aí que eles chamavam dos chaebols. Inclusive a Coreia do Sul tinha um escritório de planejamento econômico, né? Que é os burocratas aí, os temidos burocratas. E se a Coreia do Sul seguisse a linha econômica que eles defendem, a Coreia do Sul estava exportando peixe até hoje, né? E aí é muito curioso eles mencionarem a questão do Getúlio Vargas, que é um outro dado contrafactual. Se você pega a participação da indústria no PIB no Brasil durante o antes e o depois do Getúlio, ela aumentou depois do Getúlio. O Getúlio, inclusive, ele é conhecido, para além dessa história paralela que eles contam, como o cara que construiu o Brasil industrial, que trabalhou pela construção do Brasil industrial. E aí é um nível de descolamento da realidade absurdo. Se você pega, por exemplo, ele citou o Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente brasileiro, sim, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. O período do Juscelino Kubitschek foi de desenvolvimento econômico absurdo, de industrialização absurda. E aí... a gente não pode, é tudo na contramão da realidade. É fácil, gente, pesquisem os dados, vocês podem pesquisar. E aí é tudo na contramão da realidade. E aí a gente e aí é muito curioso porque eles tentam criar uma realidade em que, no momento que a gente desenvolveu mais a indústria e a economia, a gente estava fazendo tudo errado, a gente destruiu o país, e agora que a gente está
fazendo um caminho inverso ao desse período e dessa abertura, a gente está regredindo. Mas esse é o lugar certo, talvez, que a gente está, né? Mas eu não sei também, porque às vezes hoje também é socialista demais para eles e enfim. Então, ó, eu não tenho problema nenhum pedir desculpa, tá? Mas fica o desafio aí. Se o Cogos mostrar o carimbo na carteira de trabalho dele, nas redes sociais deles, eu me comprometo a falar a verdade. O Cogos já trabalhou na vida. Queria saber. E eu repito, o problema do Estado brasileiro não é o Estado em si, são essas pessoas que nós estamos colocando dentro do Estado brasileiro, e eu nunca fui candidato a nada. Vocês falaram do Jones Manoel, a gente não é comunista, não tem nada a ver, inclusive tem até debate aí dos trabalhistas contra comunistas, então não me confunda, tá? Só que assim, o Estado brasileiro, o problema do Estado brasileiro foi essas ideias e essas pessoas sendo colocadas lá e não dando satisfação. Vocês precisam lembrar, vocês não, né? O Cogos precisa lembrar e você é contratado do funcionário público. Então, você também de tabela fica. Vocês precisam lembrar que vocês têm patrão. E o patrão é o povo brasileiro. É a gente aqui que trabalha para pagar o salário de vocês precisam dar conta. É um absurdo, né? Pô, a gente paga imposto, a gente trabalha pra caramba, a gente ganha muito pouco. E assim, né, para sustentar esse grande circo, né? É um grande circo. Só tem oportunista, só tem malandrão. Né? Você pode ver aqui, por exemplo, dos vídeos que eu trago aqui, eles acabam soltando tudo, né? Porque fica tudo muito entre linhas ali, e aí você vai vendo, vai percebendo que esse aspecto, essa coisa de direita ou esquerda que agora é tudo direita ou esquerda, todos são iguais, todos vão trabalhar, né, dentro desse projeto de manutenção de poder e de estrutura social como está formada a nossa sociedade. A grande questão é que tem uma galera nova que quer entrar para ganhar confiança de quem manda de fato no país. Porque dizem que é o povo, né? É o povo que manda no país. Que coisa, né? Aí você tem uma população de São Paulo, você tem esse Paulo Cogos aí, trabalhando, e com certeza metade da população nem vai com a cara dele, né? Provavelmente, né? Não vou dar certeza, né? Provavelmente, né? O pessoal que é mais ligado a essa ideia de esquerda, né? Provavelmente não deve gostar dele, mas ele só tá lá com essa finalidade mesmo. Então, assim, é o uso do dinheiro público para birra de político, entre político e político. E é tudo assim, né? Tudo entre eles, né? A gente só entra aí de gaiata aí porque quase 30% da população analfabeta funcional, né? A impressão que dá é que o projeto deve ser esse daí mesmo, né? Então você pega 30% da população que está espalhada aí entre essa galera aí, eu sou de direita, sou de esquerda, despolitiza, usa esse tal de direita e esquerda para despolitizar, né? Então as coisas importantes ficam de lado e todo mundo fica na direita e na esquerda. E tudo se resume a isso. Então vale de tudo, né? Dentro disso, direita e esquerda. Não é vale de tudo para um Brasil melhor, não. É vale de tudo para a direita e esquerda. Até agora, o Cogos não falou. O que você fez? O que você fez no seu trabalho lá? Trabalhou 1 ano, recebeu 15 mil. O que você fez? Presta satisfação pro povo aí, cara. Vou começar porque o cara já começou falando uma mentira. O Cogos agora há pouco, quando tinha sido perguntado, ele respondeu. Foram 326 ou 324? Mas não falou o que fez. 26. 326 pareceres jurídicos que ele emitiu no último semestre. Parecer jurídico não é um negócio de brincadeira. Você tem que revisar um projeto de lei inteiro, você tem que buscar estatística, tem que analisar dados para fazer um trabalho de direito. E o cara é funcionário, né? Imagina se um funcionário vai falar mal do patrão estando do lado dele, né? Não sei como que eles fariam, mas isso normalmente é um trabalho bastante demandante. E o cara vem me falar, eu sou prestador de serviço do Cogos. Sim, 1 de 8 que eu estou prestando. Presto serviço para empresa privada, presto serviço para empresa fora do Brasil, presto serviços para pessoas físicas fora do Brasil. Os caras estão vindo com uma falácia atrás da outra, que esse é o método da esquerda. Os caras vêm me falar que... o método da esquerda, tá vendo? É direita e esquerda. Mas eu não vejo os trabalhistas... Aqui eu não vi eles falar, vocês de direita,
Ah, porque a esquerda... Eles se defenderam aqui porque ele citou o Jones Manuel, né? Que nem trabalhista é, então... Você vê que ele põe tudo, troço de direita e esquerda, né? Põe tudo no mesmo saco. Ah, é tudo esquerda. Igual aquele Zema, né? Que eu analisei aqui, que ele foi debater com um esquerdista, ele tratou como se todo mundo fosse do PT. Como se todos fossem petistas. Olha o nível... a que ponto tá chegando as coisas, né? Getúlio Vargas foi quem desenvolveu a economia brasileira. Bullshit. Vargas pegou uma indústria paulista que estava em um desenvolvimento rápido, em um desenvolvimento acelerado, tudo ali no período da década de 10, 20, 30. A indústria paulista era 96% da industrialização nacional. O que Vargas fez foi quebrar a indústria paulista na porrada, em 32, tentar transferir a industrialização para fora de São Paulo, falhou no processo miseravelmente e atrasou o desenvolvimento industrial do Brasil, que só foi ser recuperado no governo Café Filho, quando pararam as suspensões de atividade industrial no estado de São Paulo. Então, é uma mentira atrás da outra, e é por isso que me preocupa quando os dois falam que são professores. Gente, olha o tipo de gente que está dando aula para os seus filhos. Gente que foge da realidade para promover governos que basicamente só trouxeram subdesenvolvimento, miséria e pobreza. Uma das coisas que eu fiz, porque não dá tempo de citar tudo que eu fiz lá, mas talvez a que eu acho mais interessante é que havia 500 alunos que a prefeitura não conseguia dar educação para eles. Um detalhe, né? ele me desafiou a dar aula em escola pública. Eu já fui professor, eu sou licenciado em História. Já dei aula em escola pública em Santos, tá? E eu consegui fazer com que essas crianças aí, 500 alunos, fossem estudar numa escola marista, católica, recebendo ali um dinheiro da prefeitura, que é muito menos do que a prefeitura ineficiente gastava. Ou seja, ele reclama que tem alguém lá querendo reduzir o tamanho do Estado. Porque certamente, se reduzir o tamanho do Estado, vai ter muito menos pseudo-intelectuais esquerdistas querendo tirar a tua liberdade, vindo com um papo furado e falsa lei econômica. Olha, né, que daí você perceba que ele já não é a favor da liberdade. Porque ele quer tirar o esquerdista, ele quer tirar a liberdade da pessoa, ter o direito dela ser de esquerda. Você vê que ele nem percebe o que ele tá falando, né? Vai ver, ele não se deu conta que ele criou aqui o anarco-estadista, o anarco-estadismo, né? Agora, voltando ao que realmente interessa, que são essas leis econômicas, vamos lembrar que as medidas protecionistas, elas só servem para criar conluios entre o poder corporativo e o Estado. Isso também tira a tua liberdade, isso tira a livre concorrência. Pode ver a história de Yataro, o fundador da Mitsubishi, como ele se desenvolveu e cresceu quando não existia subsídio a campeões nacionais. Depois ele mesmo entrou em compadrio com o governo e ele mesmo reconheceu que a indústria dele estava sendo acomodada. Só que os tigres asiáticos cresceram não por causa de políticas de campeões nacionais, mas apesar delas. Você pega o caso de Singapura, não é o que eu defendo, que é liberdade econômica total, mas eles reduziram os impostos e as regulações, atraindo investimento e fluxo de capital estrangeiro, o que representa, sim, uma concorrência que vai no sentido contrário ao protecionismo. JK ferrou com as nossas ferrovias. Olha, achei interessante, né? Achei interessante nesse sentido do que o Tamir disse, né? O que ele fala é interessante, porque já é uma coisa que eu já digo aqui, né? Acho que essa questão de direita e esquerda tem que parar, vai debater com a pessoa, né? Vamos para a papelada, vamos para os fatos, vamos para os argumentos. Mas se você ficar levando para essa coisa de direita, esquerda, já despolitiza, né? Você perceba que o político, ele adora levar para essa coisa de direita e esquerda. Ah, é direita e esquerda, põe um rótulo, né? Para despolitizar bastante, para reduzir bastante o nível do debate. Porque eu ainda quero ver se nessa eleição eles vão debater economia. Se vai ser economia ou vai ser segurança pública. Eu tô achando que vai ser segurança pública. Ninguém vai querer debater economia. Mas vamos ver, né? Espero estar errado. Mas foi muito revelador que o que Tamir apontou realmente, de fato, é o que acontece, né? Nossa política se tornou isso, é tudo direita-esquerda. Enquanto isso aí, tem gente que está defendendo ministros porque é direita-esquerda. Porque, olha, eu acho super estranho esses ministros
Mas se a pessoa fez uma coisa correta, que eu considero correta, não sou eu que vá criticar ele, né? E eu acho que a gente precisa ser mais crítico em relação a isso. Né? Como eu falo, não tem problema você ser de direita ou esquerda, mas isso não pode ser a principal questão da política. Né? A gente tem que ir na prática, né? Então, o Tamir e o Frederico aqui mostraram muito bem, né, o que de fato está acontecendo hoje. E o Paulo Cogos é o fundador do anarco-estadismo. Muito interessante, né? Já que ele é funcionário público, né? E ele parece não ver nenhum problema nisso. Bom, gente, então é isso. Tchau.